Code Open. Nas últimas 24 horas, um conjunto de CVEs colocou 3 camadas críticas no centro do radar defensivo: Apache Traffic Server, NET, Apache QB e Apache Atlas. O primeiro bloco é o mais urgente: múltiplas falhas críticas no Apache Traffic Server, incluindo o request sublinguing, dograde por HTTP2, aliasing de EADers e risco em plugin de certificado. O segundo bloco envolve validação OCSP no NET, uma peça que muitas aplicações Java usam direta ou indiretamente para a rede e TLS. O terceiro bloco aparece em plataformas de dados com SSRF ou OpenProxy no QB e autorização ausente em endpoints administrativos do Atlas. Tese central: as vulnerabilidades publicadas nas últimas 24 horas mostram que proxies, bibliotecas TLS e plataformas de dados são plano de controle. Quando eles interpretam tráfego, certificados ou permissões de forma errada, o impacto pode atravessar várias aplicações ao mesmo tempo. Pergunta dramática: se o proxy, a origem e a plataforma de dados discordam sobre o que é uma requisição confiável, quem realmente está controlando o acesso aos seus sistemas? Este Cyber Report é uma reportagem documental em português do Brasil, com foco exclusivamente defensivo. Não haverá payload, prova de conceito, sequência de requisições, cabeçalho malicioso, script, comando de exploração ou tutorial operacional. O objetivo é entender fatos confirmados por fontes públicas, medir impacto, separar incertezas e transformar o alerta em ações práticas para segurança, engenharia, plataforma, dados e liderança. Vamos começar pelo Apache Traffic Server. Segundo os registros da NVD e o Advisory da Apache, as falhas afetam versões dos ramos 8, 9 e 10, com recomendação de atualização para 9 de fevereiro de 15 ou 10.1.4. O Traffic Server pode ser usado como proxy reverso, cache, gateway de borda e camada intermediária entre clientes e aplicações. Por isso, uma falha de parsing ali não é apenas bug em um servidor, é risco na fronteira que decide quais requisições chegam ao backing e como elas são interpretadas. A CVE 2026-57834 aparece com CVSS 10.0 e descreve requests sublinguing quando mensagens chunk são malformadas. A CVE 2026-58150, também CVSS 10.0, envolve tratamento de transfer encoding em HTTP2 e pode permitir dograde request sublinguing. A CVE 2026-58155, crítica, envolve nomes de EADer longos demais, com risco de aliasing, request sublinguing e bypass de política. Em linguagem defensiva, o problema nasce quando camadas diferentes não concordam sobre os limites, nomes ou significado de uma mesma requisição. Request sublinguing importa porque ambientes modernos dependem de cadeias. Um proxy interpreta o tráfego primeiro. Depois uma origem, um gateway interno, uma aplicação ou um balanceador interpreta de novo. Se a primeira camada acredita que a requisição terminou em um ponto e a segunda acredita que ela continua, controles de autenticação, roteamento, cache, limites e políticas podem ser aplicados à mensagem errada. Não precisamos demonstrar como isso é feito para entender a consequência. Proxies expostos à internet e rotas administrativas atrás deles devem entrar no topo da fila de correção. A CVE 2026-58162 amplia o alerta. A descrição pública fala em plugin certifier gerando certificados com base em SNI controlado pelo cliente. SNI, ou Server Name Indication, é informação enviada no início da negociação TLS para indicar o nome do servidor desejado. Em arquiteturas legítimas, SNI ajuda a rotear e selecionar certificados. Mas quando a automação de certificado ou plugins confiam demais em dado fornecido pelo cliente, a linha entre conveniência e abuso fica perigosa. A recomendação defensiva é atualizar e revisar exposição de plugins, automações de certificado e ambientes multitenant. O plano de resposta para Traffic Server tem 2 camadas. A primeira é versão, atualizar para 9 de fevereiro de 15 ou 10.1.4 conforme o ramo usado. A segunda é arquitetura, verificar containers antigos POS Blue-Green, ambientes de contingência, imagens base, nós fora do inventário e instâncias que ficaram esquecidas em staging. Depois, compare expectativas entre proxy e origem, revise regras especiais de HTTP, rotas de login, rotas administrativas, APIs internas publicadas por engano e logs de requisições rejeitadas por formato incomum. O segundo tema é NET. A NVD e a Advisories do GitHub registram 2 falhas altas, CVE 2026-56821 e CVE 2026-56822, corrigidas nas versões 4.1.136. Final e 4.2.16. Final.
NET é uma biblioteca de rede assíncrona muito usada em aplicações Java, Framework, clientes, servidores, RPCS e sistemas de dados. Isso significa que muitas equipes talvez não tenham escolhido NET diretamente, ele pode chegar como dependência transitiva. Mesmo assim, o runtime que roda em produção é o que importa. As duas falhas tratam de OCSP, o protocolo usado para verificar se um certificado foi revogado. Na CVE 2026-56821, a descrição indica que uma resposta OCSP antiga marcada como boa podia ser tratada como válida em certas condições, permitindo que um certificado revogado fosse aceito. Na CVE 2026-56822, o problema está no fluxo assíncrono. O evento de uncheck concluído podia seguir adiante antes do término da validação OCSP, criando janela em que dados de aplicação poderiam ser enviados antes do fechamento de uma conexão que deveria falhar. O impacto não é igual em todos os serviços. Se o TLS termina em outro lugar e a aplicação não usa essa validação, o risco muda. Mas onde NET faz TLS, MTLS, clientes internos, conexões para serviços sensíveis ou validação de certificado, a recomendação é clara: identificar dependências diretas e transitivas, atualizar, reconstruir imagens e testar em staging se certificados revogados ou respostas OCSP antigas falham de forma fechada. Não basta alterar o manifesto se o artefato final em produção ainda carrega a biblioteca antiga. Agora entramos nas plataformas de dados. A CVE 2026-23904 afeta Apache QB de 1.8.0 antes de 1.12.0. A descrição pública fala no engine UI proxy aceitando o host e porta a partir do caminho da requisição e encaminhando tráfego para destinos alcançáveis, criando o risco de SSRF ou Open Proxy. A versão 1.12.0 desativa esse proxy por padrão e permite reativação com configuração de hosts permitidos. O detalhe defensivo é importante: uma interface criada para conveniência pode virar ponte para a rede interna. SSRF em plataforma de dados preocupa porque esses sistemas costumam estar perto de bancos, catálogos, storage, metadados de nuvem, apps internas, credenciais de serviço e redes que o usuário final não deveria alcançar diretamente. A defesa recomendada para QB é atualizar para 1.12.0, confirmar que o proxy está desativado quando não for necessário, restringir quem acessa a interface web, aplicar a lowlist de destino se a função precisar existir, bloquear acesso a metadata service de nuvem e registrar destinos incomuns em logs. A CVE 2026-50622 fecha o bloco com Apache Atlas. A NVD descreve autorização ausente em endpoints administrativos, permitindo que qualquer usuário autenticado execute operações administrativas independentemente do papel atribuído. As versões afetadas vão de 0.8 até 2.5.0, e a recomendação é atualizar para 2.6.0. Atlas é uma plataforma de metadados e governança, então operações administrativas podem afetar classificações, glossários, políticas, integrações, visibilidade e contexto de dados corporativos. Aqui a frase essencial é: autenticado não significa autorizado. Em ambientes integrados a SSO, LDAP, grupos amplos ou contas de serviço, pode haver muitos usuários autenticados que jamais deveriam administrar governança de dados. A resposta para Atlas é atualizar, revisar endpoints administrativos, auditar mudanças privilegiadas recentes, revisar mapeamento de grupos, remover usuários antigos e verificar contas de integração com privilégio excessivo. Se houver suspeita de uso indevido, preserve logs e investigue alterações em políticas e metadados. Juntando tudo, o padrão fica claro. Traffic Server decide como aborda e entende HTTP. NET decide quando uma conexão TLS deve ser confiável. QB decide se uma interface de dados pode alcançar outros destinos. Atlas decide quem administra metadados e governança. São componentes diferentes, mas todos têm posição de plano de controle. Quando falham, uma única correção pode proteger dezenas de aplicações. Quando ficam esquecidos, uma única exposição pode ampliar o raio de impacto. E onde entra a inteligência artificial? Não há evidência pública de que estas CVEs sejam falhas de modelo de inteligência artificial, nem vamos forçar essa leitura. O ângulo real é infraestrutura. Aplicações de inteligência artificial corporativa, copilotos internos, RAGs, agentes e pipelines de dados frequentemente rodam atrás de proxies, usam bibliotecas de rede, consultam plataformas de dados e dependem de catálogos como fonte de contexto.
Se a borda confunde requisições, se uma conexão revogada é aceita, se uma interface de dados vira proxy interno, ou se a governança permite administração indevida. A aplicação de inteligência artificial herda esse risco. Para líderes, a priorização deve combinar severidade e localização. CVSS 10 no Traffic Server exposto à internet merece resposta imediata. NET com OCSP em serviços sensíveis exige inventário de dependências e rebuild. QB com interface acessível a redes amplas precisa de contenção. Atlas com usuários autenticados demais precisa de revisão de autorização. A pergunta não é apenas qual CVE tem o maior número, é qual componente está mais perto de identidade, tráfego, dados, certificados e automação. Checklist final. 1. Atualizar Apache Traffic Server para 9 de fevereiro de 15 ou 10.1.4. 2. Revisar plugins SNI, rotas administrativas e parsing entre proxy e origem. 3. Atualizar NET para 4.1.136. Final ou 4.2.16. Final e reconstruir artefatos. 4. Testar falha fechada em cenários de revogação OCSP. 5. Atualizar QB para 1.12.0 e manter o engine UI proxy desativado salvo necessidade real com a Lolist. 6. Bloquear metadata service e restringir egres em plataformas de dados. 7. Atualizar Atlas para 2.6.0. 8. Auditar endpoints administrativos, grupos, contas de serviço e mudanças recentes. Vamos separar fato de incerteza. Fato. As CVEs citadas foram publicadas na janela analisada e aparecem em NVD e a divisorias de Apache ou GitHub. Fato. Há versões corrigidas indicadas para Traffic Server, NET, QB e Atlas. Fato. Não usamos sysAKEV para afirmar exploração ativa, porque a coleta local recebeu 403. Incerteza. Este relatório não confirma vítimas, exploração em massa, vazamento real ou impacto idêntico em todas as instalações. A resposta para a pergunta dramática é esta: o controle real está em manter cada camada alinhada, atualizada, restrita e observável. Sem isso, a fronteira de confiança vira suposição. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva, sem sensacionalismo, com foco no que muda agora.